Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o nosso Pode Ser, o podcast da Cognicer. Hoje com um tema bem especial, que é os aspectos emocionais da mulher no momento do parto. Como esses aspectos emocionais podem interferir nesse parto. E hoje eu trouxe para vocês aqui a nossa psicóloga, integrante da nossa equipe Cognicer, a nossa psicóloga Priscila Carvalho. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Mari. E o doutor Jenner Barbosa, que trabalha também com Priscila numa maternidade aqui do nosso estado. Então tem muita propriedade, muito conhecimento de causa para falar sobre partos, né? Essa tentativa de um parto humanizado, de um parto que traga mais aconchego emocional para essas pacientes. E aí nós vamos falar hoje sobre esses mais variados aspectos. Vamos sim, vai ser bem bacana. Seja bem-vindo, Jenner. Obrigado. Prazer estar com você também, Priscila. Obrigado pelo convite. O que é que vocês podem trazer inicialmente sobre esse tema para a gente hoje? Exatamente, a gente idealizou, né, essa discussão, né, tendo em vista a importância de se acolher, né, de acolher os aspectos emocionais, os medos, as tensões, né, que a gente sabe que a mulher, ela traz muito isso, né, para esse momento do parto. Chegar nervosa, né? Sem saber o que vai acontecer, com algumas apreensões. Cheia de medos. Cheia de medos. Cheia de informações erradas que um vizinho fala, uma vizinha fala, um parente fala. Sim. Até porque cada um tem a própria experiência, né? Então, às vezes, não passa por uma experiência muito boa e generaliza, né? Acha que com ela também vai ser. E, na melhor das vontades, tenta ajudar dessa forma, às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha um pouco. Exatamente. E aí, elas, como a Jane falou, né, elas têm informações errôneas, né? A experiência dela não necessariamente vai ser a mesma, né, de uma pessoa conhecida. Sim. E, além disso, elas costumam pesquisar na internet, né? Doutor Google, pesquisa vídeos na internet. Ajuda, mas também atrapalha nesse aspecto, porque, assim, as coisas ruins também virão, né? Vai vir tudo ali. Então, assim, a gente às vezes procura no Google também. Mas só que a gente filtra, né? A gente faz uma análise crítica daquilo que a gente está lendo, porque sabe o que pode e o que não pode acontecer. Só que elas não, elas vão ler e tudo que está ali é igual ler uma bula, né? Sim. Se você for ler uma bula de um remédio, você não vai tomar nunca um remédio na vida. O doutor Jenner, pessoal, ele é pediatra, né? Isso. Já está há anos na maternidade Divino Amor. Nesse acolhimento ali na sala de parto, recebendo também essa criança que acabou de nascer. Isso. Vendo sinais vitais. A gente faz um trabalho até antes do nascimento, né? Sim. Na verdade, a gente procura, a gente chama de vinculação, né? Lá na maternidade, que é uma reunião que a gente... Nada mais é do que uma reunião com as gestantes que estão próximas a ter o seu filho. E nós tentamos explicar a ela o que vai acontecer. Porque eu acho que uma palavra-chave para tudo isso é informar. Sim. Quando a gente informa, diz o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, o que não pode acontecer, ou que pode não acontecer, na verdade, né? Sim. Elas ficam mais preparadas, elas já vão meio que sabendo do que... Se apropria, né? Exatamente. E vai gerando uma confiabilidade também nessa Na equipe, né? sabe, Nesse médico, sabe se que não vai ser cuidada. não vai ser uma coisa que vai estar jogada de qualquer jeito. Mesmo sendo um serviço público, ela sabe que é um serviço de qualidade, que ela pode confiar. Já vai conhecendo o hospital em si, a sala que ela vai provavelmente... ter a criança. Não entra no centro cirúrgico, mas a gente tem uns vídeos que a gente mostra para ela como é que é o centro cirúrgico, o que ela vai ver lá dentro. Interessante saber disso, porque às vezes no próprio atendimento privado não tem Essa um acolhimento assistência, e uma né? assistência dessa forma. Eu não sei, porque ainda não tenho uma experiência no privado, mas lá a gente tenta fazer assim. Sim. Né? Porque... Como é que funciona no seu lado como médico pediatra nesse pré-parto, né? E nesse momento que esse parto vai acontecer, que você acha que dá um diferencial para esse nascimento? Pronto, beleza, boa pergunta. Seguinte, como você falou, sou pediatra, né? Tem muitas informações aí que o obstetra teria até mais propriedade em falar e o anestesista também. Porém, assim, nem sempre eles estão disponíveis, porque lá o meu plantão é muito, muito agitado, então geralmente eu faço esse trabalho quando eu não estou de plantão. Né? Justamente para ter esse tempo para conversar, 1 hora de conversa. Sim. E aí eu pergunto sempre quais são os medos, o que elas esperam daquele momento.
Tem umas que querem porque querem que seja normal, outras que desejam parto cesárea porque não querem sentir dor. Tem para todo gosto. Sim. Então, eu tento tirar os medos e os tabus que elas trazem, né, nos corações. Então, no momento do parto, elas já chegam lhe conhecendo, sabendo quem é você, já chegam com uma vinculação. Nem sempre sou eu que vou fazer assistência, porque tem vários, né, vários colegas. Sim. Mas eu falo o que vai acontecer no geral, né, que é o padrão, que é o procedimento padrão. Sim. Que é para elas não se sentirem, como é que eu vou dizer, agredidas, né? A gente tenta ajustar as coisas na cabeça de cada uma para saber como é que são os procedimentos. Por exemplo, o que a gente vinha falando. Você precisa fazer uma episiotomia. O que é uma episiotomia? Eu não me feio danado, né? Só fica logo com medo. Aí a gente explica, pode ser, não é necessariamente que vai acontecer, mas pode ser que precise fazer um cortezinho ali na vagina, no parto normal, porque a criança está demorando a nascer, para que facilite para a criança sair. Mas depois vai fazer uma episiotomia. Aí não fala isso, fala costurar mesmo, né? Vai costurar direitinho, tudo direitinho, vai ficar tudo bacana, não vai ter problema. E a gente tenta explicar as coisas que podem acontecer. No parto, o que vai ajudar? Né? Tem aquela frase célebre, né? Que é, não vou conseguir, não aguento mais. Não vou conseguir. Principalmente... Você deve ver muito isso, né? Todo dia. Aí eu falo, essa frase você vai ter vontade de dizer. Gerar uma previsibilidade, então, é bem importante nesse processo, né? Só para fechar o raciocínio e deixar claro, você falou uma coisa interessante. Como é que a gente faz quando vai viajar? Eu pelo menos, faço assim. Eu vou viajar para algum canto dirigindo. Eu penso, se o pneu furar, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso. Se entrar um animal na pista, né? eu vou botando na minha cabeça. Não é que eu vá pensando em tudo isso o tempo todo. Mas se acontecer, eu já vou agir. Eu tenho essa carta na manga para agir de tal forma e solucionar. Exatamente. Então, a ideia é essa, deixar com que elas saibam. Exatamente, porque, Mari, você falou uma coisa muito importante, né? O parto, ele é um evento, né, por si só, imprevisível e inevitável. E é isso que muitas vezes angustia a mulher. Porque ela pensa assim, o bebê entrou, agora ela tem que sair, né? Ele vai ter que sair de algum jeito, de um jeito ou de outro. Então, ele é inevitável, né? E muitas vezes a mulher não sabe como vai acontecer. Mesmo que a mulher, ela diga assim, a minha escolha é um parto cesárea, por exemplo, o bebê, ele pode vir antes do tempo, né, de um parto normal. Então, essa característica, né, do parto, ele justamente provoca na mulher essas tensões, né, esses medos, e é esse medo que vai trazer essa ansiedade, né, que é comprovado que essa ansiedade na gestação, ela pode interferir na motilidade do útero, né, na capacidade do útero de relaxamento esse tensionamento, e dilatação. Né, corporal também interfere nesse útero. Exatamente, porque tem estudos que mostram que existe a tríade, né, que é o medo, tensão e dor, né? Que a mulher, muitas vezes, quando ela sente medo, ela vai provocar uma tensão, que é chamada de tensão protetora, tá? Que nessa musculatura do útero. E aí, isso vai causar mais dor, né? E, consequentemente, a intervenção no momento do parto, na intervenção técnica, ela vai precisar ser maior. Por isso que é tão importante ir emocionalmente preparado, né? Exatamente. Ter um suporte emocional nesse momento antes, nesse momento durante. Isso. Que aí é onde vocês entram, né? Lá com o trabalho de vocês na maternidade. E também ter uma vinculação e uma confiança nesses profissionais. Que a gente sabe que no serviço público nem sempre isso é possível, devido aos plantões e tudo mais. Não é aquele médico necessariamente que se escolhe, né? Isso, não tem como escolher. É do plantão. Sim. Mas como é que funciona, Priscila, o seu trabalho como psicóloga nesse momento e nessa preparação para o parto? A gente faz esse acolhimento, né, das gestantes, e muitas vezes a gente não consegue fazer como é que diz assim, atingir, né, todo o público, todas as gestantes. Mas os casos que a gente vê que são mais acentuados, que são mais... Que tem um risco maior, né, emocional para aquela mulher, devido ao seu histórico de vida,
né? Porque a gente tem que entender que existe um contexto de cada gestação. Sim, né? Então durante o pré-natal isso é visto e quem necessita de um acolhimento mais especializado é direcionado para isso. Exatamente. E a gente consegue acolher essa demanda, né, emocional da mulher, esses medos. É muito comum a gente receber gestantes que têm medo do parto cesáreo porque tem medo da morte. Né, que traz de esse repente medo não enfrentou de morrer. nenhuma cirurgia anterior, né? E se vê ali passando, porque a cesárea é uma cirurgia, né? De um porte também considerável. Sim. Os 2 medos mais comuns na cirurgia, na cesárea, no caso, é a anestesia, hack, né? Que elas ficam com medo de ficarem paraplégicas ou aleijadas, sem poder andar. Só que isso não tem como, porque a anestesia é feita numa altura bem mais baixa, digamos assim, da coluna, que não tem mais medula para você lesionar. Sim. A gente chama, tem uma cauda equina, porque parece uma cauda de um cavalo mesmo, assim, de feixes de nervos, mas não tem mais a coluna para você lesionar e você ficar sem andar. Sim, e existe esse mito, então. Existe esse mito que é grande. O outro medo é que a anestesia não pegue e ela sinta a dor, como diz aquele filme que tem, né? Sim. Que ela sinta a dor a cirurgia toda. Que também não tem esse risco, porque existem os testes que são feitos anteriormente. Aplicou anestesia, deitou, vai pedir para ela levantar a perna. Se ela não conseguir levantar, a anestesia tá ok. Se ela conseguir levantar, já fica de olho. Se passar, sei lá, 5, 10 minutos ela conseguir levantar a perna ainda, é refeita a anestesia para poder ter certeza que ela não está sentindo nada. Além de tudo, ainda tem uns testezinhos que a obstetra puxa aqui com a pinça a pele mesmo assim, que como ela não tá vendo, que já tá coberto... Sim, então mas quando pega lá, que vê que ela não tá sentindo, então já dá para iniciar o trabalho. Exatamente, já tá tranquilo. Então, assim, não tem como acontecer um eu acidente já passei desses. por isso algumas vezes, né? Mas aí, como eu estava anestesiada, não sei o que é que se passou por lá. Só sente mexer, mas não sente dor. Sim. Eu, às vezes, prefiro não saber de certas coisas. Enfim, gente, nós somos seres, né, integrais, corpo e mente. Eles não têm como serem desassociados. E cuidar desse emocional é muito importante para estar preparado para momentos tão importantes como esse, né? Até porque não é só um parto, não é só uma cesárea, não é só um parto normal em si. É uma criança que está vindo, é um novo ser para ser cuidado, são muitas coisas que vêm nesse pós-parto, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Priscila. É exatamente isso. Da gente entender que o parto, ele está associado a um simbolismo, né? É muito simbólico para a mulher, né? E a gente fala muito da polaridade da simbiose e separação. O que seria isso, né? Muitas vezes a mulher ela não compreende aquele feto como um ser singular, como um ser diferente dela, né? E aí a gente pensa que é muito comum a gente associar, por exemplo, que as gestações desejadas, elas têm como eu disse assim, a facilidade no parto, né? Que existe a possibilidade de um parto mais fácil, devido a ser uma gestação. Mas o que a literatura mostra é que pode ser que ocorra o contrário. Sim. Quando a gestação ela não é desejada pela mulher, que é uma gestação difícil, né, por diversos fatores, diversos contextos, possa ser que o parto ele seja mais fácil. Ou seja, a saída do bebê ela seja mais rápida, mais fluida. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, por não desejar aquele bebê, ela quer retirá-lo mais rápido de dentro dela. Interessante, né? Interessante. E o contrário também acontece. Muitas vezes, quando aquele bebê é muito desejado, a mulher ela não quer que ele saia. Não quer que se separar. Sente saudade da barriga, né? Sente falta de ter o bebê ali, coladinho 24 horas. Então, tem todas essas nuances e esses aspectos que precisam ser considerados através justamente de uma escuta, né? De uma escuta mais acolhedora, de uma escuta mais especializada. Porque quando a gente compreende esses detalhes, né, que a mãe traz, a gente os facilita. Aspectos singulares, né, de cada um. Dá para adequar até na sala de parto. Quando a gente sabe disso aí, dá para adequar as vontades da paciente. Às vezes ela não quer ficar deitada na cama daquele jeito, daquela posição ginecológica. Ela quer ficar em pé, quer ficar de cócoras, quer ficar com outra posição. E eu sempre falo, quem manda aqui é você, viu? Se você quiser mudar de posição,
pode falar, ninguém vai achar ruim, não. Você Sim. fica... E se você mudar de posição e viu que não deu muito certo, se arrepender, não tem problema. Diga que quer voltar para outra posição, que você volta sem problema. Que importante, né? Assim, trazer essa fala. Protagonismo da mulher, né? Isso. Porque ali é o momento dela. Deixar então, ela só quem livre sabe para a fazer dor suas escolhas. exatamente. Nesse Como ela momento fica mais especial. confortável, é ela. Não dá para exigir. Fica assim, fica assim. A gente pode até sugerir. Né? O obstetra às vezes sugere, porque ele vê que a bacia dela tem um formato um pouco diferente, que fica melhor numa certa posição, mas nem sempre ela está confortável, por N motivos. Sim. Porque está doendo mais daquela outra forma, ou porque ela se sente mais exposta. Sem falar que tem a subjetividade da dor, que para cada um é de uma forma diferente, né? O que a gente tenta passar? Ó, a respiração certa é assim, a força certa que você faz é assado, não sei o quê, para poder ela não gastar energia à toa. Facilitar o processo. Facilitar o processo. E aí eu gosto de falar isso antes. Sim. Antes dela ir para a sala de parto, quando ela está no pré-parto, pode ser que você tenha vontade de fazer isso, mas segura um pouquinho, só faça força quando estiver sentindo dor. Enquanto isso, nesse intervalo, respire para oxigenar o seu bebê. E assim, essas coisas que às vezes elas não sabem. Vendo uma novela que é para ficar respirando cachorrinho, mas não é para respirar cachorrinho. E aí eu quero fazer, aproveitando esse ensejo, fazer essas perguntas para vocês. O que significa, de fato, que vocês podem dizer para o nosso público que é um parto humanizado e qual a relevância dele para a saúde emocional da mulher, do bebê, de repente de um acompanhante, um pai que está ali também participando desse processo? Você quer começar ou quer que eu comece? Isso, é assim, o parto humanizado, ele justamente ele traz esse protagonismo para a mulher, né? Ele centra esse evento para as necessidades e os desejos dessa mulher. Sim. Né? Que justamente ele não ocorre no ambiente hospitalar, geralmente, né? Pode ser numa casa de parto, pode ser em sua casa, né? Ele traz a questão da massagem, do relaxamento, né? E da parteira, né? Que é tão importante, as doulas, né? Então, ele associa muito esses instrumentos, né? Para que a mulher ela possa se sentir cada vez mais confortável e diminuir, na verdade, né? Esse aspecto da dor. Porque não vai existir um relaxamento a ponto dela não sentir dor. Porém, a diminuição considerável disso é possível, né? Pra que a Então, mulher seria um possa... parto natural no ambiente e da forma que No contexto. que essa mãe desejar. Isso. O parto humanizado é basicamente isso. A gente deixa a mãe como a protagonista. Existem os métodos não farmacológicos contra a dor, né? Para combater a dor. Pode ser até uma acupuntura, pode ser uma bolinha ali, uma dança, pode ser uma música que ela quer escutar. A gente coloca a música, se ela quer escutar música, a gente coloca a música. Pergunta o que ela quer escutar, bota uma playlist e fica tocando. Outra coisa interessante que alguns colegas fazem, algumas técnicas de enfermagem fazem lá, que é... Nasceu a criança, ela pega uma seringa vazia e puxa, faz um som parecido com a abertura de um champanhe. Sim. Vamos estourar um champanhe, pá, faz a zoadinha, né? É bem bacana, assim, deixa a mulher como protagonista. O parto humanizado, o que eu considero, é justamente isso. O que ela prefere? Eu gosto de explicar que pode ser que a natureza não permita que as coisas sejam feitas exatamente do jeito que ela prefere. Mas na maioria das vezes dá para ser do jeito que ela prefere. Sim. Então, a gente brinca, para a equipe é a milionésima vez, para aquela mulher é a primeira. E de repente é até única, né? Ou até única, né? Primeira e única. Mas mesmo que seja a 10ª, é única, né? Porque cada um é cada um, né? E além de deixar a mãe como protagonista, a gente também tenta buscar o pai também. Tornar ele um ator também daquele cenário. Parte integrante. Gosto de brincar, de tornar o ambiente mais descontraído. O pai tá ali, eu digo, pode apertar a mão dele aí, engancha as unhas dele aí, sabe? E ele fica lá, pode ir mesmo. Então ele ajuda, ele faz parte do processo. Ele Isso é muito importante, né? Faz muita diferença também para essa mãe, né? Ter esse apoio. E pro pai também, porque ele vai criar um vínculo já com a criança. Ele vai se apropriar já. também do da papel proteção, dele, né? de proteger, de estar ali, de ajudar. Né? Foi muito importante isso que Gênia falou, né? Porque justamente isso, o Ministério da Saúde, desde 2005, né? Ele tem uma lei, 11.108, que dá o direito à mulher, né, de ter um acompanhante nesse momento do parto. Então, isso é um direito garantido a ela. Sim. Porque justamente é reconhecido que é importante para ela ter esse acompanhamento, né, de alguém, de uma rede de apoio. Sim. E que já é consenso, né, na literatura
que a presença do pai nesse momento do parto, ele é muito, né, traz um benefício muito grande para a mãe, inclusive na diminuição da própria analgesia, né? Na diminuição do próprio necessidade de medicação para a mulher. Por quê? Porque justamente ela se sente tão segura com a presença desse homem, desse parceiro, que ela acaba relaxando mais, né? Tendo mais tranquilidade nesse momento. Aí outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Quais os medos mais comuns? Você citou a questão da anestesia RAC, né? Anestesia. Quais seriam os outros medos presentes também que vocês, de alguma forma, interferem de forma psicológica, né? Junto a esse paciente, para que ela se sinta melhor e mais confortável? Na cesárea, a gente já citou esses dois, né? Aí o terceiro medo da cesárea é justamente como a criança está. Como é que ela está? Como é que ela está? Está bem? Está tudo bem? Né? Às vezes a criança nasce e não chora. Sim. Mas ela não chora muitas vezes porque ela não quer. Mas ela está bem, está respirando. E você, doutor, como pediatra, tem toda a propriedade para poder cuidar dessa criança, né? Com zelo e o que a gente faz? Segura. A criança nasceu, a gente olha dois aspectos. Se ela está respirando, chorando é igual a respirando. Mas não chorando não significa que não está respirando. Sim, porque tem muito isso, a preocupação desse primeiro choro, né? Isso, tem essa lenda, né? Ele não vai chorar, não. Às vezes ele não quer chorar. Ele está aqui, olho aberto, olha para um lado, olha para o outro, vendo tudo, corando e não está chorando. Sim. Ele disse, olha, ele não quer, não. Não vou bater nele, não. Deixa ele assim. E às vezes, realmente, ele não tá chorando porque realmente ele precisa de uma atenção maior. Sim. Então a gente vê dois aspectos, choro e tônus. Se ele tá mole ou se ele tá ativo. Então, tá ativo, tá chorando, deixa 1 minuto a 3 minutos lá. E quando se diz assim, a criança nasceu e nem chorou? Aí como assim? É para se preocupar, não é para se preocupar? Pois é, ela nasceu e não chorou, mas tá lá com bom tônus, tá com o olho aberto, tá ficando corada. Os batimentos cardíacos acima de 100, tá ótimo, ela só não quis chorar, mas tá respirando. Deu nem conta que nasceu ainda. Sim. Então, nem sempre, outros aspectos, né? Cada um tem... Então, assim, nem sempre ela chora de imediato. Depois ela chora. Quando a gente vai pegar, vai mexer, ela chora. Entendi. Mas de madrugada ela chora, né? Geralmente. Nem se deixar a mãe dormir 2h30 da manhã. Ave Maria. E aí, assim, outras questões, né, que as gestantes trazem é o medo de não perceber os sinais do parto. Sim, era a pergunta que eu ia fazer agora. Quais os sinais fisiológicos que podem indicar esse momento do parto? Isso. Aí ela tem esse medo mesmo, né? De não perceber que está lá se aproximando e ela não tomar os cuidados necessários, é isso? Exatamente. Aí vale a pena também, inclusive no pré-natal, já ir explicando isso para ela, né? Sim. Às vezes é uma simples dor nas costas. Uma dor lombar, uma dor nas costas. Vem aquela dor, passa. Mas não é na barriga, porque teoricamente a dor da contração é na barriga, né? Tem que ser na barriga. Mas aí é nas costas. Uma dorzinha, aí passa. Aí outra dorzinha, aí passa. Só que aquilo ali já é contração. Sim. A mulher já vem sentindo contração, na verdade, desde bem antes, que são as contrações de treinamento, que a gente chama. A contração só para enganar, só de treinamento. O nome é esse mesmo. E é por isso mesmo. Mas aí quando tá lá realmente para iniciar o trabalho de parto, ela começa a sentir uma dor nas costas, que vai e vem do nada. E depois começa a sentir realmente uma contração na barriga mesmo. E aí essa contração começa a acontecer de forma regular, com intervalos de tempo regular, com duração regular, 30 segundos, 1 minuto, aí para, e depois de 10 minutos começa de novo, então, opa. Ou então, às vezes, outro sinal bem clássico, que é quando a bolsa rompe. Sim. Aí vem aquela agona. Mas nem sempre a bolsa vai nem romper, sempre né? rompe, nem sempre rompe. Quando rompe, já é o sinal definitivo, né? Até porque tem um tempo, né? Você tem um tempo de bolsa rota, que a gente chama, que para poder usar antibiótico ou não. Pode ser que, se demorar demais, tem que começar a usar para não infeccionar e não atingir o bebê. Mas, enfim, são esses sinais. Dores, a bolsa rompeu, e dores regulares, contrações regulares com o tempo regular. Sim. E, Priscila, quando a mãe está muito ansiosa e aí fica esperando que esse parto já está por acontecer e não há nenhum sinal evidente, mas ela está lá atrás do médico, indo na maternidade, meio que desejando que isso aconteça, mas o corpo não deu sinal. É o que a gente chama de alarmes falsos, né? Que muitas vezes ela tem essa percepção, ela tem essa expectativa de que está em trabalho de parto, e aí ela busca o hospital, quando chega, né, ela é mandada para casa, porque não chegou o momento.
né? E a ansiedade é alta nesse momento, ansiedade, né? E acaba trazendo justamente essa percepção errônea, né, do que realmente está se acontecendo, se está no trabalho de parto mesmo, se não está. E quais são as orientações dadas para a mãe se preparar para esse momento do parto? Os cuidados gerais. Vamos lá. Existem várias possibilidades, né? Tem mães que têm diabetes gestacional, tem mães que têm hipertensão específica da gestação. Então, existem os riscos. E tem mães que não tem nada. Passou o pré-natal, fez o pré-natal todo bacana, sem problema algum. Então, para cada uma tem uma abordagem. Às vezes, a mãe está lá com 41 semanas, não está sentindo nada. Aí ela fica preocupada. Já está passando do tempo, eu não estou sentindo nada. Sim. Aí, quando chega no hospital, o obstetra avalia e vê se vale a pena induzir um parto, começar a indução, ou indicar uma cesárea, dependendo de outros vários aspectos, outras possibilidades. E às vezes eles têm que interromper. Tá a termo já, a mãe tá lá com uma pressão lá em cima, vendo uns pontinhos que a gente chama de escoltomas, e com proteína na urina, ou seja, já é uma pré-eclâmpsia. O que é uma pré-eclâmpsia? O que é uma eclâmpsia? É quando a mãe começa a convulsionar. É raro, não é uma coisa tão comum assim. Sim. Calma, mulheres. Relacionada à pressão. Mas relacionada à pressão. Então, como ela já vem acompanhando no pré-natal, e geralmente é um pré-natal de alto risco, já está de olho nisso. Sim. Então, se ela já é orientada, 38 semanas, 37 semanas, já começa a ir no hospital para monitorizar isso aí. Sim. E às vezes o obstetra decide por interromper essa gestação para o bem da mãe e do filho, né? Então é muito individualizado isso, é muito particular. Mas tem a questão física também, né? Da unha, do cabelo. Né? Boa a preparação, né? Porque assim, deixa eu explicar. Vamos chegar nessa parte também. Posso falar disso já? Pode. Vamos explicar. Como eu falei, às vezes a gestante ela quer ter um parto normal. E aí ela. E uma gestação esperada, e ela vai maquiada, e ela bota mega hair, né? Não? Mega hair, bota zoom, bota cílios. Fica linda, né? Ali para aquele momento bater foto. Só que aí chega na maternidade... Registrar tudo em alto estilo, exatamente. Né? E a gente registra mesmo. Sim. A gente é pediatra, é obstetra, mas também é fotógrafo. Fotógrafo do momento. Aí ela chega lá e por um motivo ou por outro não dá para ser normal, tem que ser uma cesárea. Às vezes acontece. Só que na cesárea é uma cirurgia, como a gente falou, né? Existe um bisturi chamado bisturi elétrico. Tem o frio, que a gente chama, que é o normal, que é aquela que corta mesmo, e tem o elétrico. O elétrico, ele é usado... Eu vou ter que explicar tecnicamente, tá? Para poder falar sobre isso. É usado uma placa aqui em contato com a perna, que tem um gel condutor. Para fechar o circuito, digamos assim. Sim. Não dá choque, não se preocupe. A mãe não sente nada. Porém, se ela estiver usando alguma coisa assim, sintética, digamos assim, um cabelo sintético, não sei se vocês têm. Tô apontando para vocês, não é porque vocês têm, não. Pois é. Tô apontando pro cabelo. Sim. Se for um cabelo artificial, ou unhas, ou cílios, que pode ter alguma coisa de metal, alguma cola de metal da Constituição, aí pode ser que queime. Sim, por isso que é importante tirar brincos, piercings. Nada de metal pode ter. Então, piercings, brincos, algum mega hair que tenha cola. Então, a mãe pode se arrumar, se maquiar, desde que não esteja com nada de metal. Certo, no corpo. Mas, e a unha e com relação a esses cuidados? A unha, porque às vezes precisa botar o oxímetro e o oxímetro não lê por conta da tinta. Sim. Ou até do tamanho, né? Aí precisa ser esmalte claro mesmo. A alimentação também, antes do parto. É bom que seja branda, porque justamente não se sabe se lá vai precisar fazer uma cirurgia. Aí tem que estar em dieta zero. Pode-se esperar um trabalho de parto normal e não acontecer, né? Exatamente. Precisar recorrer a uma cesárea. E aí tem que estar em jejum, por conta da anestesia. Sim. Aí, sim. Tudo isso conta. Você quer acrescentar mais alguma coisa aos cuidados nesse momento? É justamente isso, porque eu acho que a gente não... A mulher, ela muitas vezes não se dá conta desses detalhes, né? Que é importante. E que muitas vezes, quando já está no hospital, não tem como, né, recorrer, né, a outros meios. Eu já tive, por exemplo, teve casos lá na maternidade que a bolsa rompeu, né, da mãe. A mãe estava muito tranquila em casa com o marido. Ela simplesmente foi tomar banho, arrumar a mala, arrumar as coisas e tomaram café, né? Os dois tomaram café para poder ir para o hospital.
Né? Graças Essa a Deus. era sossegada mesmo, bem tranquila. Foi. Aparentemente bem orientada também, né? Bem Bem orientada. sim. Fez um pré-natal bacana. Era bom que a maioria fosse assim, né? É. Bem relaxada, chegasse lá assim, bem... E justamente ela tinha esse conhecimento de que mesmo que a bolsa, né, se rompa, ela Sim. tem esse tempo, né, para poder chegar na maternidade, porque às vezes a mulher se Tem. desespera, É. o marido também, principalmente, né, se Sim. desespera. E não, realmente eles têm esse tempo, né, mas que é importante ter Esses esse cuidados cuidado prévios, né? prévios. Antecipadamente realizados, para que não precise estar correndo ali Isso. de última hora. Até mesmo a bolsa da criança, o que levar, né? O enxoval, né? Para a maternidade. Tem gente que leva a casa toda. Só que não tem onde colocar. Aí acaba colocando no berço do menino Sim, e botando o menino para dormir com esse. Não é bom, porque pode cair, tem o risco de queda da criança, já aconteceu uma vez. Já. Tava no braço da avó. Não foi culpa da coitada da avó. Ela tava no braço da avó cansada. Adormeceu e a criança caiu. Aí a gente teve que mandar o Valfredo fazer tomografia, teve que internar e aí foi. Situação bem delicada, né? Então tem que ter esse cuidado. A criança tem que ficar no berço. Então não precisa levar muita coisa para a maternidade, não. Leva o que for essencial para não ter que usar, né? Doutor Jenner, e aí é bem dentro da sua área. O Fala que que eu significa APGA? APGA. APGA é um score, é uma nota que a gente dá para a criança quando ela nasce. Sim. Ela pode ser feita, a gente analisa geralmente, quando está tudo bem, quando ela nasce bem, a gente analisa no final do primeiro minuto e no final do quinto minuto. Porque nenhuma criança vai nascer corada, né? Então, aí a gente tem que dar uma chancezinha para ela, né? Então, no final do primeiro minuto a gente analisa, e eu vou dizer o que a gente analisa. No final do quinto minuto. E o que a gente analisa? Primeiro, frequência cardíaca. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas são os 5 aspectos. Frequência cardíaca. O ideal é que esteja acima de 100 batimentos por minuto. Sim. 100 a 150, tá ótimo. Criança tem que ter o coração batendo forte mesmo. Recém-nascido, né? Depois, Principalmente nesse momento que ele foi tirado ali de todo aquele aconchego uterino, né? Para esse mundo externo lá dentro tão também, grande. lá dentro também a frequência também é alta. Sim, é. Tanto é que a gente, quando a criança tá para sair, que a gente fica monitorizando, também tem que estar acima de 100. Sim. Então, é porque o metabolismo é muito alto. Então, ele precisa de um coração batendo rápido. Para você ter uma ideia, se o coração tiver a 60, para a gente é normal 60, né? Mas se uma criança nascer... Um adulto, né? Mas para uma criança que acabou de nascer, se tiver com 60, 50, isso é considerado uma parada cardíaca. Nossa. A gente tem que intervir nisso aí. Então, tem que estar rápido mesmo. Então, primeiro aspecto, frequência cardíaca. Acima de 100, bacana. Esse APGA, ele vai... Cada aspecto desses 5 aspectos, pode ir de 0 a 2, a nota. Sim. Uma frequência abaixo de 60, a gente considera 0. Sim. Entre 60 e 100, 1. E acima de 100, 2. Então, vai até 2. Segundo aspecto, respiração. Não é frequência respiratória. Porque não tem como contar a frequência do menino chorando, né? Sim. Então, respiração. Tá chorando? Tá respirando. Então, 2. Certo. Não tá chorando, a gente observa. Mas tá bom, mas tá bem, tá corando, tá ficando... A questão do tônus então, que você tá falou. ótimo. O tônus já é outro aspecto. Sim. Terceiro aspecto, tônus. Tá se mexendo pra lá e pra cá, 2. Tá querendo se mexer, mas fica mole. Querendo, 1. E tá todo largado, 0. A outra foi 3, né? 4. O quarto aspecto é o reflexo. Tem uns reflexos que ele fica assim. Aquilo ali não é susto, não. É reflexo reflexo de Moro. Parece um caranguejozinho assim, né? Fazendo Sim, assim. é bem Pronto. interessante. Um dos reflexos é esse. Outro reflexo da sucção. Às vezes você tem que passar uma sonda para aspirar um pouco, ele quer tirar, quer bater, quer... Então, reflexo. Vai de 0 a 2 também. E por último, a cor. Geralmente ele nasce roxo, né? Porque o bichinho estava lá dentro, é totalmente diferente a circulação. Por isso que a gente espera 1 minuto para poder avaliar a primeira vez e 5 minutos para avaliar a segunda vez. Então ele vai corando, vai ficando mais rosado. Sim. Geralmente eles não ganham 10 nesse aspecto, 2, né, nesse aspecto. Por quê? Porque fica a palma da mão e a planta dos pés ainda cianóticos, que a gente chama, roxo, né? Sim. Então ele perde um ponto nisso aí. Então quando tá tudo bem e tira o 9,9, 9 no primeiro minuto, 9 no quinto, é por conta geralmente da cor. Sim. Então 9,9 é excelente. Já passa, não passa 9,9? Certo. E qual a importância disso no desenvolvimento dessa criança? Ah, A importância total. dessa nota? Total, porque a partir dali, para você ter uma ideia, no outro dia que a gente vai evoluir, a primeira coisa que a gente olha, porque às vezes não foi, sei lá, não fui eu que fiz assistência ao parto, mas no outro dia eu estou na visita no alojamento. Sim. E eu vou lá olhar como é que foi o parto. Sim. Primeira coisa que eu olho é o APGA. Ah, foi um APGA 9,9, então nasceu bem. Ah, foi um APGA 6,8, sei lá. Então nasceu também, na parte de 7, já, o que foi que houve? Então quais são os riscos? Ele tem uma hipóxia, Que seria? que seria falta de oxigenação no cérebro.
que pode ser que precise de uma UTI, ou pode ser que tenha alguma sequela no futuro, neurológica. Então, tem tudo isso, né? Então, a gente olha para o Apgar como um retrato de como ele nasceu. Sim. Nasceu bem, Apgar lá em cima. Nasceu mal, nasceu um Apgar 3, porque foi muito ruim. Então, esse Apgar, não estando tão bem, vai interferir diretamente no estado emocional dessa mãe, né? Completamente. E aí, como é que isso é tratado nesse momento? Existe um apoio psicológico na maternidade para dar assistência emocional nesse momento em que essa criança não apresenta sinais vitais tão bons? Sem dúvida, né? A gente geralmente é acionado pela equipe, a equipe fala com a gente vai conversar para saber um pouquinho da história, né, dessa mãe, da história dessa criança. Então, a gente vai discorrendo sobre todo esse histórico, né, da gestação até chegar ao parto e como essa mãe, principalmente como ela enxerga, como ela interpreta esse momento, né? Porque é importante você, justamente, você analisar o subjetivo, né? Oferecer uma escuta e um acolhimento, né? Um escuta, um acolhimento e um suporte mesmo psicológico, né? Para que ela possa realmente se sentir segura, se sentir, como é que eu digo assim, a gente pode lhe ajudar nesse momento. Sim. Né? Estamos aqui por você. Estamos aqui por você. Tem uma equipe toda, né? Sim. E isso é importante. É interessante isso aí que a Priscila falou, porque até mesmo depois que nasceu, que já está no alojamento conjunto, nasceu bem até, mas desenvolve sei lá, algum sinal de icterícia, que a gente chama. Que é isso? É ficar amarelado, que é bem comum. Então, às vezes, a mãe fica muito angustiada, querendo ir para casa, tá os hormônios tudo virado ali, né? Mas quer a ir pra casa, quer ir pra casa, mas a criança não tá bacana. Sim. Mas ela vê a criança mamando, tá tudo bem, só tá amarela, feito uma cenourinha. Mas aí, aquilo ali pode prejudicar muito a criança com problemas neurológicos também. E aí que entra a psicologia, entra a pediatria também para explicar o que é aquilo. A necessidade de se continuar ali. E aí a psicologia entra para dar um suporte nesse sentido de porque escutar, é muito comum a gente entender. ouvir das mães, né, nesses casos de icterícia, como o Gênero falou, que é que eles ficam amareladinhos, né? Sim. E é muito comum a gente escutar até dizer assim, um banho de sol resolve. Né? Eu vou pra casa e um banho de sol resolve. Então, Minha muitas avó vezes sempre o sol resolveu. Por que não resolve com ele? Eu quero ir pra casa. Isso. Muitas vezes elas querem sair à revelia, né? E aí a gente tem esse Fugir impasse. do hospital. Realmente, exatamente. Mas eu gosto de fazer assim. Eu explico o que é aquela doença. Eu tento explicar. De acordo com o grau de instrução que a pessoa tem, eu tento adequar a linguagem, né? E depois que eu faço isso, eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exame dele agora. Aí no outro dia eu trago o resultado do outro exame, depois que ficou na fototerapia. Aí quando ela vê que tá melhorando, você tá vendo? Ó? Aí ela passa a ser minha parceira. Sim. Em vez de ser minha inimiga, ela passa a ser parceira. E vou deixar mais tempo então aqui, né? Deixa ele mais tempo, embaixo dessa luz aí que é melhor. Quanto mais tempo ele ficar, melhor eu explico. E ela passa a colaborar. Doutor Gênero, eu gostaria que você explicasse o que é a hora ouro e para que ela serve. Isso é bacana. A hora ouro é um conceito muito interessante, que junta tudo isso que a gente falou, um bocado de coisa, né? Sim. Junta essa questão do vínculo da mãe com o filho, assim que ele nasce. Porque assim, até então, ela sabe que está gestante, que tem um ser vivo ali dentro dela, mas ela não viu ainda. Viu por uma ultrassom, às vezes, né? Aquela imagem distorcida que ninguém entende nada. E ali, de repente, ele nasceu. Hoje, essa semana mesmo, olhou para a criança, foi uma cesárea, fez, eu sou mãe agora, eu tenho um filho agora. Caiu a ficha. Sim. Na hora, né? Se concretiza, né? Porque ela tá vendo naquele momento, né? Então, assim, o que é que acontece? A hora ouro é assim, a gente tenta, né? Se a criança nascer muito bem, tá tudo bem com a mãe e com a criança, a gente coloca a criança em contato pele a pele mesmo. A gente pede pra mãe levantar a roupa, a criança já tá sem roupa, né? Já fica em contato pele a pele. Por quê? Porque ali ela vai receber os anticorpos da mãe, vai ser aquecida pelo calor da mãe, a mãe vai sentir também a criança e acaba que estimula o cérebro da mãe a produzir leite, a fazer com que a produção de leite aumente. Comece ou aumente, entendeu? É porque a gente não sabe, mas todos nós somos animais. No final das contas, né? E somos tem os instintos. seres emocionais, né? Esse contato gera aquela emoção naquele momento do primeiro contato e isso tudo vai fazendo esse corpo trabalhar a favor, né? Dessa criação, desse novo ser,
Esse vínculo, da né? nutrição, Isso, inclusive, também, né? Que do ela cuidar, vai ofertar. até para não deixar cair, ir para aconchegar, ficar ali. O pai tá junto, já chega. Na cesárea não se fazia isso. Na residência a gente não aprende a fazer isso na cesárea. Por quê? Porque tem aquele medo de contaminar a cirurgia e tal. Sim. Mas está caindo, sabe? A gente faz na maternidade. Tem muitas fotos aqui que eu bato, né? Bom saber. A gente faz e eu chamo o pai para junto. Ó, bora começar a trabalhar. Aí segura aqui, aí segura. Bate. Engraçado, os pais choram pra caramba. Se emocionam muito naquele momento. Às vezes esquece de bater foto do menino porque tá tão emocionado. Tu bata as fotos, homem. Aí ele vai, bate foto, tira a máscara. Aí ele bate, faz uma selfie. Porque tem todo aquele tabu, né? E é muito importante esse ambiente descontraído nesse momento, eu né? gosto. Se tá tudo bem, eu gosto. Porque pai e mãe tá ali nervoso, né? Naquele momento. Não sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, se pode pegar aqui, se não pode pegar aqui. Sim. Aí eu pego a mão, ela quer abraçar a criança, eu pergunto ao anestesista se eu posso, né? Aí eu pego o braço dela, coloco em cima da criança, pego a mão dele, segura. Já vai criando um vínculo. Quando eu percebo, eu não digo isso lá, né? Mas quando eu percebo que ele tá seguro, tá segurando a criança direito, que ela não vai cair, tá tudo organizado ali, aí eu me afasto um pouquinho, deixo só os três. Viverem um momento deles. Exatamente. Porque ali ele tá criando um vínculo ali de proteção, ele já vai criando aquele instinto protetivo, a mãe também. Aí eu deixo os três ali, digo, fica aí segurando, vou fazer os papéis ali, viu? Como é importante, né, esse seu trabalho lá nesse momento. É bonito de ver, assim, o que é feito além da medicina, né, que favorece esse momento se tornar realmente especial. Eu me divirto também, na verdade. Dá para sentir pela sua fala. E isso faz toda a diferença, né, nesse seu trabalho, no trabalho que você desenvolve de forma humanizada, verdadeiramente, né? Sai de um campo científico, técnico do médico, né? Para um campo amoroso ali com o seu paciente, de trazer empatia, empatia, né? De ver que aquele é um momento especial. Você faz isso direto, mas para eles é único, a primeira vez, E precisa ser trazido tudo isso para marcante, né? Ser possível aquilo acontecer. Ele vai ficar registrado. Vai, bate foto, fica registrado na Desde mente. o fato de lembrar de uma foto naquele momento que você tá vendo que é lindo ali, né? Tem um anestesista que trabalha comigo, gosto do Guilherme. A gente já tem uma parceria grande que ele já sabe. Sim. Aí ele já sabe que eu gosto de colocar a criança, ele já bota os monitores, os fios, né, que monitorizam tudo da mãe, bota já em locais que deixam o tórax livre para eu colocar a criança ali. Ele mesmo já pega o celular, já faz as posições, já fala alguma coisa, já brinca. Também faz parte de tudo isso. Já monta todo um cenário, né? Já fica tudo bacana. Bota uma musiquinha, dentro do centro cirúrgico. Isso não é só na sala de cirurgia. Isso é muito interessante e muito importante. Com certeza, para esses pais e essa criança. Entrosada. Da terça-feira, principalmente, que é que eu faço, que eu sou fixo, da terça-feira a gente já tem esse... Além de comer bastante, terça-feira a gente come muito lá, né? Sim. Que é pra café e bolo e tudo. Nada a ver com o assunto, é só adendo. Sim. O interesse de dar terça é brincadeira. É bom porque deixa o ambiente leve, né? Para vocês trabalharem com mais felicidade e uma barriga cheia. Trazer isso para esses pacientes. Enfim, a gente gosta de fazer deixar esse clima ameno. Se tá tudo bem com ela, com o filho, pra que Grey's Anatomy, né? A coisa fria do centro cirúrgico não é necessária, ela né? Brinca. Dá para quebrar esse clima. Dá demais. Eles ficam bem agradecidos, porque foi um negócio que não foi traumatizante. Eu pergunto lá no começo, assim que eu chego no centro cirúrgico, tá o pai esperando para chamar para entrar, para ele ficar do lado dela, enquanto tá preparando ela. E aí eu pergunto, e aí, tá com medo? Tô, rapaz, não tá com medo de quê? Você só vai sentir no máximo um cheiro de churrasquinho. Você gosta de churrasquinho? Pronto. Como mistura e passa da gordura. Aí ele fica ali já rindo, pergunta o nome da criança. Aí, se for uma menina, por exemplo, Maria Alice, chutando aqui. Aí eu chego lá, pergunto as coisas que eu preciso perguntar à mãe. Sim. Aí eu olho pra barriga e faço, essa barriga tá com formato de ser de menina. Aí ela bem aqui assim, é de menina. Aí eu faço, eu tenho só um filho, mas se eu tivesse uma filha, eu botava o nome Maria Alice. Ela, e é Maria Alice. Digo, tá vendo? Aí o pessoal daqui já sabe que eu faço isso. Já tira ela ali da tensão do momento, já traz pra uma brincadeira, né? E esse é o famoso atendimento humanizado, né? Que é tão falado hoje em dia e que em todos os ambientes, não só na medicina, na psicologia, em qualquer outra área, é o que faz toda a diferença nos dias atuais. Trabalhou com gente, eu acho que no mínimo tem que ser assim. Sim. Qualquer área, vendedor, assim, psicólogo, médico, dentista. Atendente de qualquer setor que seja. Trabalhou com pessoas,
E é Tem importante... que entender de pessoas e gostar de ter esse acesso a pessoas, né? E é importante justamente isso, destacar que esse momento, né, esse evento do parto, ele vai interferir significativamente, Sim. inclusive no puerpério da mulher, né? De como vai ser esse cuidado desse bebê, como vai se dar essa maternidade, se desenvolver essa maternidade, porque a maternidade, ela se constrói, Sim. né? Ela não nasce pronta, né? A mulher ela não nasce pronta para ser mãe, ela vai necessariamente, construindo, né? Como se pensa. exato, né? Tem essa ideia na sociedade e que a gente precisa desconstruir isso. Sim. Né? Porque a mulher, ela, muitas vezes, ela vai desenvolvendo essas habilidades durante justamente o trato com o bebê, o cuidado com o bebê, que é no puerpério. Sim. E o evento do parto, o momento do parto, como se dá, né? Se é de uma maneira traumática, se é de uma maneira leve, tranquila, isso vai também determinar esses cuidados, esse pós, né? Por isso que é tão importante. Eu acho muito bacana essa parceria lá da equipe toda, assistência social, tudo, mas eu acho muito bacana, particularmente, a parte médica com a parte da psicologia. Sim. Eu sou suspeito para falar porque meu filho faz psicologia, eu disse a você, né? Mas muito antes disso eu já gostava de psicologia. E eu gosto porque muitas vezes... Entender a mente humana é algo, assim, fascinante, né? Assim, você consegue um acesso às pessoas quando você consegue compreender o ser humano, né? Faz o rapport, né? É muito bacana. E muitas vezes acontece, a gente pediu a ajuda lá da psicologia mesmo e vice-versa. E a gente conversar junto com a paciente lá na sala de psicologia, Sim. senta para conversar, cada um é cada um. Então, tem pacientes que já vêm com uma carga, uma história, com alguma doença também prévia, mais grave às vezes, e cheia de dúvidas. Às vezes ela descobre uma doença mais grave lá, e aí que ela fica cheia de dúvidas. E aí a psicologia entra com força. Principalmente quando há frustração das expectativas criadas, né? Também. Porque, por vezes, a mulher quer um parto normal e não consegue, e aí tem que fazer uma cesárea, ou idealizou que seria de tal forma, no tempo certo, e de repente esse bebê nasce prematuro. São tantas intercorrências que podem acontecer e gerar frustrações, que podem inclusive gerar depois uma depressão pós-parto, né? Então, é muito bom e importante que esse acompanhamento seja bem feito, né, Priscila? Faz toda a diferença. É muito né? Da gente cuidar da prevenção. Sim. Né? Pois é. Queremos dizer que aqui na Cognicê temos algumas psicólogas especialistas, né, nesses cuidados. Você pode falar, inclusive, do seu trabalho nesse sentido, Priscila? Dessa importância desse acompanhamento pré, né? Pré, exatamente. E durante e pós. Durante e pós. Exatamente. Justamente por isso que a gente valoriza tanto esse cuidado psicológico no pré-natal, né? É o que a gente chama de método psicoprofilático. Sim. Né? Que trata justamente disso, da mulher ela receber essa escuta especializada. Sim. E ela ter esse espaço em que ela possa realmente se informar, né? E porque existe uma parceria, né, do pré-natal, né, clínico e do pré-natal psicológico, porque a partir disso ela vai poder se informar, né, desse trabalho, do que é a gestação, desse ciclo gravídico puerperal como um todo, E pensar principalmente melhor do como ela parto. está se sentindo, né? E aí ter ela esse espaço espera. para ela se expressar, né? Sim. Justamente para ela expressar suas angústias, expressar sua singularidade, como está o seu contexto diante dessa gravidez, né? Porque nem sempre é uma gravidez desejada, nem sempre é uma gravidez planejada, Sim. né? E existem muitas preocupações em que essa mulher ela vai, não só a mulher, né, como a família, né? O parceiro também. Então, tudo... São os mais variados aspectos e impactos emocionais e físicos que a mente dessa mãe precisa dar conta, né? Isso. Nesse E aí os teóricos, eles falam que muitas vezes a mulher, ela chega com a angústia frente ao parto, né? Que ela traz o medo do parto. E quando você para realmente para escutar essa mulher, você percebe que esse medo, ele na verdade, ele traz coisas latentes, né? Traz questões latentes que essa mulher muitas vezes não consegue verbalizar, não consegue trabalhar, né? Sobre isso, que são questões emocionais. E isso né? impacta Sobre diretamente seu nessa criança, nessa criação depois, no né? medo, né? Desse cuidado com o bebê, né? No verdade. pós-parto.
Tá vendo como é bacana, né? Psicologia é muito massa, né? Tem outras coisas que a gente nem pensa que tem. E a pediatria também, né, doutor Gênio, com toda a sua importância. Eu quero agradecer a vocês por essa participação tão importante hoje, trazendo aspectos bem diferenciados aqui para o nosso público. Uma visão mais empática nesse processo todo, né? Nesse momento de parto, que às vezes é pouco falado, né? A gente falou hoje aqui bem especificamente dessa hora do parto, né? E aí, vocês têm mais alguma coisa para falar, para finalizar por hoje? Eu quero só agradecer o convite. Eu gosto muito de participar desses bate-papos, assim. Eu me divirto também muito. Mas eu gosto dessa questão, de a gente vai informando de uma forma leve, a informação vai fixando e a pessoa nem percebe, né? Vai ficando como uma conversa, né? Assim, é muito, muito bom essa pegada, assim, do humor, da alegria nesse momento, no momento do parto e aqui no momento do podcast também, né? Exatamente. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês dois, doutor Gêner, Priscila, e convidamos vocês aqui para umas próximas atualizações aí nesse segmento, outros temas também, só né? Só chamar. É isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima. Espero que tenham gostado.